Galera do Dicas Pé na Jaca, beleza aí com vocês? Tudo certinho? Pois é, a rodada 16 não foi boa pra ninguém, né? Não foi muito boa. Pontuadores aí, os cartoleiros todos fazendo 30, 20, 15 pontos, né? O melhor do Brasil fazendo 80 pontos. O melhor jogador em campo fazendo uma mixaria, né? O Lucas Lima, quem ia imaginar, né? Pois é, eu também não fui diferente. 35 pontos, uma pontuação ruim, né, pro meu time aí. 35 pontos. O Wallace não correspondeu. Diego Souza também não. Assim como o Paulo Guerreiro. Otávio também, uma pontuação bem abaixo da média dele. E quem me salvou foi minhas duas apostas. Esquerdinha, 5 pontos. E o Marco Júnior, 8.9. Bom, mas com a pontuação, por incrível que pareça, a pontuação 35.68, na Liga Nacional eu ganhei posição, de tão ruim que a rodada foi, né? Eu ganhei 27 posições e agora sou o número 476, menos de 50 pontos do 20º, ou seja, tudo pode mudar em apenas uma rodadinha, certo? Então, por falar em rodada, bora para a rodada 17, certo? Rodada 17, que tem alguns clássicos, jogos difíceis de apostar. E vamos começar por um jogo aqui que talvez não seja muito difícil de apostar. Abrindo a rodada, sábado, Fluminense e Avaí, Avaí e Fluminense. O Avaí vem sem o atacante William, né? E sem o outro atacante lá, o tal do Tauan, que na minha opinião os dois não fazem falta, né? O jogador do Avaí é tudo ruim. Infelizmente tem que falar isso. Se eu tenho alguém que torce pro Avaí, que me desculpe, né? Tem o retorno do Marquinhos. E o Avaí, a esperança do Avaí é jogar dentro de casa e fazer ponto, porque fora de casa não faz ponto. E mesmo assim, os últimos 10 jogos do Avaí, só uma vitória e 5 derrotas. Muito fraco. O Fluminense deve continuar sem o Fred. A gente tem pouca notícia do Fluminense ainda, né? Hoje é quinta. Mas o Ronaldinho vai jogar. E Marcos Júnior de novo. O Fluminense é mais forte que o Avaí, mesmo jogando na ressacada. Eu acho que ou da Fluminense ou da empate, mas o meu palpite principal é Fluminense. Embora eu acho que o Avaí também possa fazer gol, ou seja, saldo de gol pro Fluminense de repente não é uma boa, certo? Aqui, Santos e Curitiba, o jogo das 9 horas na Vila Belmiro. Né? Todo mundo deve ir apostando no Santos aí, como foi aquela outra partida que o Santos jogou de novo na Vila Belmiro contra o Joinville. Né? Todo mundo foi no Santos, tal. O Santos não pontuou muito bem, embora não tenha sofrido gols, né? Mas o ataque do Santos, com aquela saída do Gabriel, com não ter jogado o Lucas Lima aquele dia, né? Nem Ricardo Oliveira. Bom, enfim, o Santos não foi bem contra o Joinville, né? E agora é contra o Curitiba. Todo mundo vai apostar de novo no Santos. E assim, eu também, alguns jogadores do Santos eu acho bom apostar. Gabriel, a zaga do Santos muito boa, os laterais, né? Talvez o goleiro não sofra muito ataque, não pontue bem fazendo defesa. Aqui a tendência, todo mundo acredita, inclusive eu, que dê Santos com saldo de gol, né? O Curitiba fora de casa, 8 jogos e 6 derrotas, 2 empates, não ganhou de ninguém até agora fora de casa. Tem retorno de lateral do Carlinhos, tem retorno do meia Thiago Galhardo, mas abaixo é o Lucas Claro, zagueiro. E jogar fora de casa com zagueiro reserva contra um ataque rápido que tem o Santos é complicado. E o Lúcio Flávio, que também joga no meio, não faz tanta falta assim, mas é desfalque porque é titular desse time fraco, que é o time do Coxa, candidato seríssimo a cair. Aqui deve dar Santos com saldo de gol. Bora pro domingo, jogo da manhã aí, 2 jogos às 11. Um deles é o Vasco e Joinville, jogo dos dois times que estão na zona de rebaixamento, jogo dos desesperados. O Vasco tem a volta do goleiro Martin Silva para se redimir daquele fiasco que foi contra o Palmeiras. O goleiro foi afastado, mas o Serginho está suspenso e o Andrezinho, né, que jogou até bem o último jogo do Vasco, também não vai jogar porque está lesionado. O Curitiba deve vir defensivo, deve vir com 3 volantes, mais 2 zagueiros, o Joinville. E aqui deve dar Vasco, eu inclusive achando que o Joinville não faz gol. O duro é apostar em jogador do Vasco. O jogador do Vasco tem a média muito baixa, a gente não conhece eles
jogando bem, só conhece eles jogando mal. Mas tem alguns jogadores do Vasco aí para dar dica para vocês já já. Aqui eu acho que dá Vasco, certo? Bom, Atlético Paranaense e Sport. O Sport vem caindo um pouquinho de produção, né? Vem caindo. O Atlético Paranaense venceu o Palmeiras lá na Allianz Arena, né? Então aqui é bem provável que dê Atlético Paranaense. Um jogo muito bom, movimentado, como todos os jogos das 11 horas são, com o estádio cheio, né? E o Atlético Paranaense tem o retorno do lateral Eduardo. O Walter joga bem. Quando não faz gol, ele dá assistência. Ele desarma. O Walter é um cara bom de apostar, viu? O Sport, ele não venceu fora. Mas também ele perde pouco, né? São 6 empates do Sport fora de casa. Então, aqui se não der Atlético Paranaense, dá empate, certo? Mas eu acho que dá Atlético Paranaense, embora eu acho que o Sport deva dar um calor lá no Atlético Paranaense e, enfim, possa até fazer um gol, certo? Mesmo assim, o Furacão deve vencer. Esse clássico aqui, São Paulo e Corinthians, 4 horas da tarde, é um jogo complicado de se apostar. Embora o São Paulo vá sem o Luiz Fabiano e sem o Pato. Ou seja, vai sem ataque, porque o Centurion é fraco, né? Sozinho lá na frente piorou. O técnico tá esboçando aí 3 zagueiros, jogar lateral lá pra frente, não sei. O técnico do São Paulo ainda não definiu ao certo. Parece que ele vai só com um atacante. Ou o Centurion ou o tal do Wilder que ele contratou aí, esse colombiano aí que ninguém conhece ainda. Então o Corinthians é mais forte que o São Paulo no papel, já na minha opinião, né? Com o Pato e o Luiz Fabiano em campo. Agora, sem esses dois, o Corinthians fica mais forte ainda. Embora o Corinthians também não tenha atacante. O técnico tá tão ruim de atacante que ele tá em dúvida. O Love não consegue ganhar a posição nem do Luciano. Talvez entre o Luciano no lugar do Love. Ou se no decorrer da partida o Love não estiver bem, o Luciano com certeza entra no segundo tempo. Então é um jogo difícil aqui, já. Ataque dos dois lados são muito ruins. O Renato Augusto, para piorar, não joga para armar, né? Entra Danilo ou Rodriguinho. Bom, enfim, eu acho que aqui dá empate, ou no máximo, na minha opinião, empate. Mas se for ter um ganhador, é Corinthians. Vai ser jogo fraco, eu acho que jogo de poucos gols, talvez, até um 0 a 0, viu? Bom, Cruzeiro e Palmeiras, aí já é outro esquema, né? Um jogo de... O Cruzeiro é dono da casa, o Cruzeiro é mais fraco que o Palmeiras, e assim que é bom. Quando o time da casa é mais fraco, o visitante vem, ataca, e o da casa também tem que vencer, aí fica um jogo bom, como foi Palmeiras e Atlético Paranaense também, né? Bom, Cruzeiro, o volante Charles, que é bom, né? Não pro Cartola, mas é um jogador bom pro time, certo? É bom, vai desfalcar o Cruzeiro. O técnico do Cruzeiro tá querendo pôr o Léo, o zagueiro, na lateral direita, para marcar a subida do Egídio e o Dudu, que cisca por aquele canto também. Eu não sei se é uma boa, eu sei que de repente o Léo possa pontuar bem roubando bola ali, certo? Mas zagueiro na lateral é complicado. E o Palmeiras aí vai completinho, os 4 zagueiros vão estar à disposição do técnico, né? O trio de ataque lá é aquele mesmo, aí de vez em quando ele muda lá, o Barrios entra. Bom, o Palmeiras é um timaço aí na mão do Marcelo Oliveira, e na minha opinião aqui, dá Palmeiras, viu? Palmeiras vem. Eu não sou palmeirense não, mas eu tô sempre apostando no Palmeiras, porque o Palmeiras é um time bom, certo? Na mão do do Marcelo Oliveira, ficou bom. E aqui, se não der empate, eu acho que dá Palmeiras. E eu acho que inclusive com saldo de gols, porque o Cruzeiro vem marcando poucos gols, sofrendo para fazer gols aí. Então, Verdão na cabeça aqui. Ponte Preta e Flamengo, outro jogo aqui interessante, né? Borges no ataque, casa cheia, a Ponte Preta tá fazendo promoção lá, todo mundo fazendo promoção no Dia dos Pais aí. Então, aqui na minha opinião, o Flamengo é mais forte que a Ponte, certo? Mas o Flamengo é meio inconstante, certo? Eu acho um placar certo e justo aqui, um empate. Embora, de repente, o Flamengo possa surpreender, como surpreendeu o Goiás na semana retrasada. O Flamengo vem bonitinho, vem completo, né? O Guerreiro vai dar trabalho de novo, aí o Lomba aparece, aquela conversinha toda. Eu acho que dá empate aqui e um jogo bem movimentado, com gols pros dois lados, viu? Bom, outro jogo aqui que muita gente vai apostar no visitante é Atlético Mineiro e Goiás, né? Goiás e Atlético Mineiro. Dono da casa Goiás
Volta aí o Bruno Henrique, que tinha machucado contra o Flamengo lá, aquela queda feia que ele teve, né? Mas o Patrick, volante, tá, é desfalque. É outro jogador bom pro Goiás, mas que não é bom pro Cartola. Não pontua muito bem às vezes, mas sempre, todo jogo, ele é muito importante pro Goiás. E o Goiás, contra um Atlético Mineiro sem um volante principal, o Galo vem pra cima. É uma pena o Lucas Prato não jogar, que muita gente ia apostar nele por causa daquele jogo, né? Seu hat-trick contra o São Paulo lá, mas não valia ponto, né? Bom, agora no lugar dele talvez entre o Guilherme. É interessante o Guilherme, que o Guilherme é meio campo do Cartola, mas joga de atacante no Atlético Mineiro. Então se você escala ele no meio campo, você vai acabar jogando com 4 atacantes no seu time, né? É uma boa. Aqui, é claro, todo mundo acha, inclusive eu, Atlético Mineiro na cabeça, Goiás na zona de rebaixamento, vai continuar na zona de rebaixamento. Mas aí o problema é, será que o Goiás faz um gol? Será que vale a pena apostar na zaga do Atlético, no goleiro e tal? Marcos Rocha é um que muita gente vai, né? Mas é isso aí, Atlético Mineiro deve vencer aqui e, na minha opinião, com saldo de gols. Melhor ainda, né? Outro clássico, 18h30, Grêmio e Inter. Dois times que todo mundo sabe muito bem aqui a minha opinião sobre os dois. Grêmio fraco, Inter vem, não é melhor que o Grêmio no papel, mas não vem jogando bem. Vantagem pro Grêmio aqui, duas vantagens. Ser o dono da casa e o Inter tá sem técnico. O Inter mandou o Aguirre embora, né? Agora, desvantagem. O Groi joga. Se o Groi não jogar, é uma desvantagem pro Grêmio. É uma desvantagem. Embora o Juliano volte pro meio campo. Clássico Grenal é difícil, é jogo de muita falta. Escalar meio campo, volantes, é cartão amarelo, é complicado. Esse jogo aqui, eu não escalo ninguém. Ninguém dos dois times. E eu acho que dá empate. Como todo Grenal quase dá empate ou vitória magra pro Grêmio. Embora eu ache o Inter melhor que o Grêmio. Mas o momento do Inter não é muito favorável. Certo? Bom, finalizando aqui, outro clássico. Chapecoense e Figueirense. Mas aqui tem favorito. A Chapecoense vai jogar em casa, né? Na Arena Condá, a Chapecoense é forte. E o Figueirense, na minha opinião, não aguenta a Chapecoense aqui não. A Chapecoense tem jogadores bons para escalar. Um deles é um atacante, Bruno Rangel. Eu acho que dá Chapecoense aqui, certo? Chapecoense com saldo de gol. Melhor ainda. De repente, algum zagueiro, goleiro, lateral da Chapecoense aqui. Certo? Bom, com tudo isso aí, o timinho que a gente montou aí pra... o time que eu montei na semana passada fez 26 pontos. Não sei se o seu fez mais ou fez menos, mas foi uma tragédia, vamos esquecer essa rodada. Bom, pra essa rodada, Diego Cavalieri deve sofrer uma pressãozinha do Avaí lá na vitória do Fluminense, mas mesmo assim deve sofrer uma pressãozinha lá né, e fazer pontos. Marcos Rocha e Egídio, aí, o Egídio subindo ali pro ataque, lateral reserva. O Léo vai desarmar o Egídio bastante, deve pontuar também, mas eu achei zagueiro melhor aqui. Paulo Ricardo. Zagueiro do Santos, Paulo Ricardo, ele é zagueiro, mas ele joga de volante. Então ele já começa com aqueles 5 pontinhos da zaga e fica ali no meio roubando umas bolinhas. Se o Santos não tomar gol, o Paulo Ricardo faz no mínimo 6 pontos. 2 desarme, mais o saldo de gol lá de 5 pontos. Assim foi contra o Joinville. Eu fiquei em dúvida, não escalei ele, me arrependi. Ele fez bastante ponto contra o Joinville. Bom, certinho. Anderson Salles do Vasco. Muita gente vai falar, pô, esse cara tal. Bom, é uma aposta minha, assim como foi na rodada passada, 2 apostinhas que eu fiz no esquerdinha e no atacante do Fluminense, e deu certo. Dessa vez, o Anderson Salles é uma das minhas apostas. Eu espero que dê certo. Ronaldinho Gaúcho, dessa vez, pelo menos alguns pontinhos ele deve fazer e valorizar, né? Porque quem apostou nele se lascou aqui, ó. Perdeu 5 cartoletas. Eu nem indiquei ele, né? Quem foi na minha se deu bem. Lucas Lima, vamos esperar aí o que a gente ganhar no Ronaldinho. De repente a gente perca um pouco nos Lucas Lima aqui, mas ele deve pontuar bem, viu? Se ele não falhar de novo nesse domingo e não entrar em campo de novo, que nem foi da outra vez. Mas ele vai entrar. Bom, Lucas Lima, do Santos. O Otávio aqui, sempre presença garantida no meu time aqui, fora ou dentro de casa. Embora nessa última rodada ele me decepcionou. Ricardo Oliveira deve deixar o seu. Se não deixar, pelo menos faz uns 5, 6 pontos de assistência e tal. Thiago Ribeiro vai comandar o ataque do Galo, na ausência do Lucas Prato. E o Paulo Guerreiro aí, novamente, outra aposta, porque Flamengo e Ponte Preta aí, ele sempre tá lá no ataque, chutando bola, deve fazer alguma coisa lá. E o Dorival Júnior pela média do time, certo?
Bom, outras opções aí que a gente tem, o Lomba da Ponte deve sofrer uma pressão do Flamengo e o Vanderlei dos Santos acreditando que faça pelo menos uma defesa aí com mais 5,8, né? O Wendel do Corinthians, lateral do Corinthians, pelo saldo de gols que eu acho que vai ter, e talvez alguma assistência, alguma subida, ou até um gol, né? Rodinei da Ponte, sempre pontua bem. E o Cristiano do Vasco, é outra figura do Vasco aqui, assim como o Rodrigo do Vasco também, o zagueiro. Eu não coloquei o Rodrigo lá e coloquei o outro por causa de preço. O Rodrigo é bem caro, na minha opinião, é um jogador caro para a média dele. Mas é bom também aí para essa rodada, certo? O Wallace do Flamengo e Léo do Cruzeiro. O Wallace, ladrão de bola. E o Léo, pelo que eu falei, deve roubar algumas bolinhas aí na lateral ali com a subida do Egídio, do Dudu por ali. O Léo de repente, mas aí só se o Cruzeiro não levar gol que ele vai pontuar bem. Nicão do Atlético Paranaense, Jadson do Corinthians e Guilherme, ó, o Guilherme aí. Vai jogar no ataque, mas tá como meia. No ataque, ó, Gabriel do Santos, o Gabigol, deve pontuar bem também. O Bruno Rangel, que eu já falei dele, da Chapecoense. E o Walter do Furacão. Certo, galera? Então é isso, né? Peço novamente, todo mundo que assistiu o vídeo aí, que ainda não entrou no nosso grupo do Facebook, clica lá. É só pedir, tá na descrição do vídeo aí. Pede para entrar lá que os nossos moderadores aí vão lá aprovar a sua entrada e participa com a gente. Pelo menos se não gosta de postar, vai estar vendo sempre algum timinho diferente que a galera põe lá. E costuma dar certo. A maioria é tudo cartoleiro fera aí, entendeu? Beleza, então? Bom, é isso aí. Vamos aguardar a rodada 17 aí, ver se na segunda-feira todo mundo tá comemorando boas pontuações, subindo nos rankings, certo? Quem é pai aí, um feliz dia dos pais. Quem não é pai, que tem pai, a rapaziadinha mais nova, feliz dia dos pais pros seus pais também. Eu sou pai, certo? Então é isso aí. E até a próxima, uma boa rodada a todos. E até a próxima aí. Fui!